Você sabe quem foi Nelson Mandela? É quase certo que você já ouviu falar sobre ele. Ele é pintado toda hora como um verdadeiro símbolo de um cara do bem, um cara da paz, um cara que lutou pela liberdade, pela igualdade e pela libertação dos negros na África do Sul. Mas será que esse Nelson Mandela, que a mídia tanto adora falar, que o senso comum acredita que existiu, é realmente o Nelson Mandela da realidade? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes de eu começar, eu já peço que você se inscreva no meu canal, deixe seu like e também compartilhe este vídeo. Então é isso aí e vamos começar. Então assim, pra gente entender o Nelson Mandela, a gente primeiro precisa entender o contexto em que ele atuou, que foi o do Apartheid. E o que foi o Apartheid? O Apartheid ele foi um regime segregacionista da África do Sul, que ele começou de fato em 1913, com o Ato das Terras Nativas. O que esse ato fez? Ele pegou 87% das terras do país e deu para uma minoria de brancos. E os negros, que eram a grande maioria do país, ficaram com o que sobrou. Então as terras dos negros foram roubadas pelo Estado. Foi um verdadeiro crime realizado pelo Estado africano. E depois desse ato, foi cada vez mais, tendo mais leis, mais medidas que foram segregando cada vez mais negros de brancos, dando privilégios para os brancos e tirando direitos fundamentais dos negros. Então nesse contexto começaram a surgir resistências, claro, né, para combater esse absurdo que o Estado estava fazendo. E a primeira e a principal resistência foi o Congresso Nacional Africano, que era uma resistência pacífica. Eles acreditavam que eles iam conseguir acabar com o Apartheid sem precisar usar armas, sem precisar usar violência, né? Seguindo o exemplo de muitos outros movimentos do século XX. Mas isso tudo mudou depois de um massacre que policiais brancos fizeram contra manifestantes negros que estavam protestando contra o Apartheid. A partir desse ponto, surgiu uma liderança do CNA, mas que também fazia parte do Partido Comunista da África do Sul, falando que o pacifismo era uma bobagem e que tinha que partir sim diretamente para uma luta armada para violência explícita. E essa pessoa é justamente Nelson Mandela, o cara que é tão pintado como pacifista pela mídia, pelos artistas, etc. E qual que era o plano do Mandela? O plano dele, como todo bom comunista, era o quê? Fazer uma luta armada, fazer uma revolução socialista e implantar uma ditadura socialista na África do Sul. Isso era explícito, inclusive tinham planos, existiram planos de guerra revolucionária feitos em conjunto com a União Soviética. A União Soviética, ela dava pro Mandela e para os outros terroristas que trabalhavam com ele armas, equipamentos, treinamento, dinheiro, recursos, tudo. O próprio Mandela treinou na Argélia, outros terroristas que atuaram junto com ele treinaram em outros países também, socialistas, táticas de guerrilha, etc. Então foi isso que o Nelson Mandela aplicou. Ele começou a colocar minas terrestres em locais públicos, em igrejas, praças, shoppings, matando civis, homens, mulheres, crianças. Ele usava de tortura, ele usava de intimidação, e a tortura e a intimidação, inclusive, contra próprios negros, que ele acreditava serem traidores da causa. Aliás, a esposa dele foi presa por torturar e matar um garoto de 14 anos que supostamente teria traído os ideais dela, né? E o método que eles mais gostavam de usar era o seguinte: eles enrolavam uma pessoa no arame farpado, colocavam um pneu na cabeça dela, assim, para que ela não se movesse, em cima dos ombros, né? E aí ateavam fogo na pessoa, no pneu, para que o rosto dela derretesse, né? Esse é o bonzinho do Nelson Mandela, a esposa dele e os amigos dele. Aí o que aconteceu? Finalmente, em 1963, o Nelson Mandela foi preso. Outros líderes também do partido terrorista dele foram presos. 27 anos depois ele saiu e virou o presidente da África do Sul. O que ele fez na presidência? Ele fez o que todo bom socialista faz. Interviu na economia e fez políticas estatizantes desastrosas que acabaram com a economia da África do Sul, que fizeram um retrocesso tremendo, diminuiu a qualidade de vida tanto de negros quanto de brancos, da população no geral,
teve um aumento exponencial da violência, inclusive com a África do Sul se tornando a capital mundial dos estupros. Um aumento também gigantesco da corrupção. O próprio Mandela se tornou milionário misteriosamente durante o período que ele ficou na presidência. Além disso, teve perseguição a opositores, foi um governo autoritário. Na política sul-africana não tinha espaço para nenhum partido que não fosse o CNA, apoio a ditaduras ao redor do mundo. E além disso, ele ficou viajando pelo planeta, mostrando como ele era bonzinho, ganhando prêmios e sendo aplaudido de pé por uma população enganada. Então, este foi o Nelson Mandela. E você pode se perguntar, por que uma pessoa que fez todas essas coisas, uma pessoa tão má assim, é tão idolatrado, é tão adorado, tão queridinho pela mídia, pelos artistas, por tudo? Porque ele é de esquerda. E isso basta para que ele seja considerado como herói por muitos. Esquerda essa que, aliás, conseguiu realmente fazer a luta armada e fazer revoluções, instaurar ditaduras comunistas ao longo da África. E essas ditaduras, os negros que moravam nessas ditaduras, eles preferiam, e fizeram isso, preferiam sair do socialismo e ir pro apartheid do que continuar nos países deles. Então imagina, o apartheid, que já é uma política horrível, desprezível, nojenta. Imagina o cara sair do país dele e ir morar no apartheid por ser melhor do que o socialismo. É isso que a esquerda defende. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e também compartilhe esse vídeo.